Estadão Notícias. O combate à corrupção tem afastado o presidente Jair Bolsonaro de grupos e personalidades que o apoiaram durante a campanha de 2018. Interferências no COAF, Polícia Federal, a escolha do novo Procurador-Geral da República e uma possível fritura do ministro da Justiça Sérgio Moro têm levado eleitores lavajatistas a criticarem publicamente Bolsonaro e criar um racha na base de apoio do capitão, ao partir para o embate contra os apoiadores que mais se identificam com as ideias do presidente, os bolsonaristas. Afinal, essa ruptura pode atrapalhar o governo de Jair Bolsonaro e prejudicar uma tentativa de reeleição? Eu sou Gustavo Lopes e este é o Estadão Notícias, que traz hoje um bate-papo com o repórter de política do Estadão, Ricardo Galhardo, e também uma entrevista exclusiva com o cantor e compositor Lobão. Estadão Notícias. Conheça o lado private da XP, que une a solidez financeira de uma marca global com o dinamismo de um family office. O resultado é uma experiência exclusiva, acompanhada dos melhores profissionais de investimentos do mercado e na gestão de grandes fortunas para preservação e aumento do seu patrimônio. Conte com serviços de gestão ativa de patrimônio. Por aqui, nossos profissionais traduzem temas econômicos relevantes para produtos de investimento, oferecem o acompanhamento necessário para montar uma estratégia de planejamento sucessório e consideram o cenário global como base. Acesse xpprivate.com.br. Estadão Notícias. Uma importante parte do eleitorado de Jair Bolsonaro está infeliz com algumas decisões do presidente. Trata-se dos lavajatistas. Grupos como o MBL Vem Pra Rua, além de personalidades como o humorista Marcelo Madureira e o cantor Lobão, passaram a criticar publicamente Bolsonaro por suposto abandono da pauta anticorrupção. No caso mais recente, a nomeação do novo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, por parte de Jair Bolsonaro. Acabei de indicar o senhor Augusto Aras para chefiar o Ministério Público Federal. Uma das coisas, conversado com ele, já era a sua prática também, é na questão ambiental. O respeito ao produtor rural e também o casamento da preservação do meio ambiente com o produtor. Foi criticada pelo fato do procurador ter defendido mudanças na forma de atuação da operação. Os fins alcançados pela Lava Jato são os melhores possíveis. Aliás, nós deveríamos ter Lava Jato desde 1500, quando o Brasil, aqui chegaram os portugueses. Todavia, nós temos que ter certos cuidados com os meios empregados para se chegar a esses fins. A suposta interferência do presidente Jair Bolsonaro em órgãos como a Polícia Federal e no Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, também é vista como um receio pelos lavajatistas. Estes movimentos acusam o presidente de não cumprir promessas de campanha para proteger seu filho mais velho, o senador Flávio Bolsonaro. Tem sentido eu querer dinheiro sujo de uma rachadinha, de uma coisa ilícita dentro do meu próprio gabinete? Não faz sentido, sabe? Não tem liga. Essa história de rachadinha não tem liga com o meu histórico, com o histórico do nome Bolsonaro. A gente cansou de recusar dinheiro. Se eu quisesse dinheiro, eu estava rico. Talvez estivesse preso. Mas não quero dinheiro, não estou na política para ficar rico, para fazer dinheiro. Mas a crise entre os lavajatistas e Bolsonaro vem desde que o pacote anticrime do ministro da Justiça Sérgio Moro foi colocado de lado, segundo eles, pelo governo federal. Teve alguma reação do parlamento e você não pode causar turbulência. Lamento, mas tem que dar uma segurada. Eu não quero pressionar isso aí, atrapalhar, tumultuar lá. E é sobre este assunto que converso agora com o repórter de política do Estadão, Ricardo Galhardo. Bom, você fez uma matéria, né, Galhardo, falando exatamente dessa ruptura da ala lavajatista que votou no Bolsonaro, exatamente por causa desses itens que eu citei aqui na abertura, né? Essas pessoas com quem a gente falou, que eram lavajatistas, inclusive o procurador Carlos Fernando, né, foi do núcleo original da Lava Jato, apontam uma interferência indevida do presidente em órgãos de controle e vinculam isso às investigações contra o Flávio. Eles dizem que o Bolsonaro está protegendo o próprio filho. Venha para cima de mim.
Eu não pode vir para ser. Querem quebrar meu sigilo? Eu sei que tem que ter um fato, mas eu abro meu sigilo. Não vão me pegar. E por isso, passaram não só a deixar de apoiar o governo, como a fazer críticas abertas e até bastante contundentes contra o presidente da República. Inclusive, você conversou com algumas personalidades que ficaram muito marcadas ali durante a campanha eleitoral, que defendiam o Bolsonaro, o humorista Marcelo Madureira, por exemplo, né? E que é um que se voltou contra o Bolsonaro exatamente por achar que ele deixou de lado esse combate à corrupção, né? Se voltou contra e sentiu a fúria dessa ala mais radical do bolsonarismo, né? Numa manifestação no Rio de Janeiro, ele, do alto do carro de som, fez críticas até leves, críticas normais, legítimas à postura do Bolsonaro, principalmente em relação ao combate à corrupção. O Bolsonaro, porque ele disse que ia lutar contra a corrupção. Como é que a gente pode aceitar? Como é que a gente justifica uma aliança do Jair Bolsonaro com o Dias Toffoli? E precisou sair escoltado do carro de som porque algumas pessoas passaram a agredi-lo, a hostilizá-lo. Também falamos com o Lobão, né? O cantor Lobão, que foi... O Lobão é um caso interessante porque durante o governo Fernando Henrique ele era muito próximo do PT, participava de atividades do PT, vestia camisa e tal, e era crítico ao Fernando Henrique. Depois, nos governos do PT, ele virou um dos maiores críticos aos governos do PT, de uma forma muito agressiva até. E agora, algumas pessoas achavam que era só uma questão de tempo, ele se voltou da mesma forma contra o Bolsonaro. Ele já tem motivo de quebra de decoro, né? Ele já foi contra a Constituição prevê quebra de decoro para quem faz apologia à tortura, né? Ele já fez em 2 ocasiões apologia à tortura. Por achar que, de fato, o Bolsonaro estaria agindo para encobertar possíveis ilícitos cometidos pelo filho dele. Inclusive, também na sua matéria, você cita movimentos como o MBL, o Vem Pra Rua. Acho que esses a gente percebe mais essa ruptura de fato com o Bolsonaro. Exemplo disso é o deputado Kim Kataguiri, que é um dos líderes aí do MBL, que tem tido rusgas bem fortes, inclusive com os filhos do Bolsonaro, né? Sim, o MBL anunciou, né, antes de todo mundo, né, essa posição deles a respeito do governo Bolsonaro. O Kim Kataguiri tem verbalizado isso e se posicionado de forma bastante contundente nas redes sociais, em especial no Twitter. Jair Bolsonaro está desconstruindo os órgãos de fiscalização e controle para proteger o próprio filho. Mas é uma decisão de grupo, né? É uma deliberação deles se afastar. E o Vem Pra Rua também, isso ficou nítido nas manifestações, né, do dia 25. Na verdade, eram manifestações em defesa da Lava Jato, né, com vários matizes ali. Tinha gente que pedia veto total à lei do abuso de autoridade, gente que pedia veto parcial. E que o Rogério Schecker, que diz que não fala pelo movimento, mas é uma liderança do movimento, falou no carro de som claramente que a Lava Jato estava sob ataque, estava num momento de risco, e comparou com o que foi a Operação Mãos Limpas na Itália, que depois de um tempo houve uma saturação e a opinião pública começou a ficar contra. Essas mesmas pessoas investigadas, dos ex-primeiros ministros aos parlamentares, aos empresários que estavam envolvidos, se uniram e foram pouco a pouco usando os mecanismos de poder que eles tanto conheciam para criar uma operação então, e aí a gente foi procurar de novo o Vem Pra Rua para ouvir, para saber qual era a posição formal deles. Eles dizem que nunca chegaram a se aliar ao Bolsonaro, mas que agora estão contra. Inclusive, esse também é um movimento que parte de algumas figuras importantes da Lava Jato, né? O procurador Deltan Dallagnol, sobre essa questão, falando que a Lava Jato tá passando por um momento muito delicado, né? Sim, eles estão vendo uma aproximação
que, por mais improvável que pareça, é entre dois campos políticos, né, que são contra a Lava Jato. Um a esquerda e outro petista e outro o bolsonarismo. Eles advogam essa tese aí de que estaria havendo essa aproximação com participação do ministro do Supremo, presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli. Nós temos uma mudança do COAF, que estava no Ministério da Justiça, foi para o Ministério da Economia, agora está indo para o Banco Central, retirando da chefia do COAF uma pessoa dedicada, competente, que mostrou seu valor e seu serviço à sociedade na Lava Jato, que é o auditor da Receita Federal, Roberto Leonel, que fez parte do coração da Lava Jato e que agora foi retirado da liderança do COAF. Agora, uma coisa interessante é que a gente também ouviu cientistas políticos, acadêmicos, e todos eles me disseram que esse pessoal está pulando do barco do bolsonarismo, mas ainda não tem um outro barco criado, um novo campo político que consiga agregar esse pessoal que está deixando o Seria Bolsonaro. o Sérgio Moro? É claro, ele faz parte do governo, tudo, mas a gente vê que o Bolsonaro meio que se reaproximou do ministro Sérgio Moro por causa dessas críticas em relação aos seus projetos de combate à corrupção. Será que se aproximou? A gente vai ter que ver isso na prática, né? Porque até hoje o que a gente vê é que o governo não mexeu uma palha para aprovar o projeto de combate à corrupção e de combate à criminalidade do ministro Sérgio Moro. Eu falei que o Sérgio Moro é patrimônio nacional e para mim é motivo de honra e orgulho tê-lo em meu ministério. Vamos ver se essa aproximação é só para foto, né? Se é só tapinha nas costas para posar para foto, ou se ela é real, se ela vai se traduzir em ações concretas do governo em defesa da pauta do ministro Sérgio Moro. O ministro Moro está numa situação muito complicada, né? Muito delicada. Ele deixou a magistratura, não pode voltar para a magistratura, não está tendo a liberdade que ele imaginaria que teria dentro do governo, nem o poder que ele imaginaria que teria, e não tem muita opção. Quais são as opções dele? Espera para ver se o Bolsonaro o nomeia para uma vaga no Supremo Tribunal Federal, sendo que o Bolsonaro já disse que quer colocar um evangélico. Engole os sapos e continua no governo, sai do governo, vai ter alguma outra atividade profissional, não sei, dá palestra e entra para um partido político, vai de vez para a política. Eu acho que são essas as opções que estão postas para ele, né? Olha, eu vou me despedir agora do Ricardo Galhardo, mas na sequência vocês vão ouvir um trecho da entrevista que o próprio Ricardo Galhardo fez com o Lobão. Aliás, ele citou aqui várias vezes o Lobão durante o nosso bate-papo. A conversa está bem legal, convido também o Galhardo a ouvir aí o papo com o cantor e compositor Lobão. Muito obrigado, viu, Galhardo? Eu que agradeço, sempre. Lobão, você acha que as pessoas podem ir pra rua para exigir combate à corrupção? Eu acho que, sabe, essa coisa de combate à corrupção, ela está ficando, virando um mantra muito desgastado e ele vai virar uma geleia geral, porque combate à corrupção, todo mundo quer o fim da corrupção, mas isso não pode ser e nem será um monopólio dessa direita destrambelhada. Porque não rouba, mesmo porque vão abrir a caixa de Pandora do Bolsonaro e vão descobrir um monte de cadáver no armário, né? Então aquilo ali é uma questão de tempo, como foi uma questão de tempo com Lula, né? A coisa das milícias, o Flávio vai aparecer outras coisas bem mais podres, com toda certeza. Fora o fato de que ele em si já está cometendo atrocidades real time, né? Então, essa coisa de lutar pela corrupção vai ficar uma coisa meio vazia, né? Porque a direita não tem mais esse monopólio, já não tem, né? Pois já não pode dizer, olha, hoje, por exemplo, um cara no Twitter fala, você falando que ele só fala merda, pelo menos não tem um ladrão no poder. Você fala, muito engana você, enganado em relação a isso, né? E outra coisa, o erro do Lula, se eu ajudei a tirar o Lula, eu ajudei a colocar o Lula, votei no Lula, deixei de votar no Lula, votei no Bolsonaro, vou deixar de votar no Bolsonaro e vou ajudar a retirá-lo também. Eu ia te perguntar isso. Você se arrependeu de votar no Lula? E você se arrepende de ter votado no Bolsonaro? Olha, Ricardo, sabe o que é? Nós não temos no Brasil péssimas escolhas. Assim, entre o Collor e o Lula, você se arrepentou de votar? O cara voltando no Collor foi uma porcaria, não é verdade? Você não tem um cardápio onde é que você tem um estadista de verdade. Ou você tem partidos verdadeiros que têm uma agenda
que reflita a existência daquele partido, você está entendendo? É um conglomerado fisiológico. Então, todo mundo acaba... depois de 23 anos de ditadura militar, houve uma atrofia evidente no critério de votar no povo. Isso não tem menor... Você vê que pessoas votam errado. Ao mesmo tempo que votam errado, você vai ver o outro lado, para quem você votaria. Por exemplo, agora nessa eleição, eu deixei até o último momento para tentar ver se nos debates o Álvaro Dias se sobressaía, o próprio Meirelles, até o Alckmin, tá entendendo? Mas eles foram péssimos. Né? O Álvaro Dias é um cara que eu gosto, ele puxou pro Moro, foram todos muito artificiais, né? E o próprio Novo, eu fui no comitê do Novo para saber, eu achei a agenda do Novo muito assistencialista, tá? Eu passei 5 horas lá e cheguei à conclusão que não está na hora de votar no Novo. Então me sobrou só o Bolsonaro. E eu pensei assim, bom, o Bolsonaro, eu tenho ainda bem que eu deixei um vídeo documentado no dia que eu apoiei o Bolsonaro. Falei assim, olha, estão sabendo que eu estou indo votar num sujeito em que seu eleitorado, eu jamais conseguiria sequer cumprimentar na rua. Eu lembro desse vídeo. Né? Mas eu vou ter que votar no Bolsonaro porque eu lutei contra o PT, eu não vou deixar pelo menos a gente não manter essa falta de alternância desde 2003. Né? O PT continuaria sendo eleito desde 2003 sem parar. Né? Isso depois do impeachment da Dilma, com Haddad sendo um cara que abertamente apoiava um cara como o Maduro, por exemplo. Então, eu acho que seria um escárnio, sabe? E eu contei com essa minha teoria de que o Bolsonaro seria um mal descartável, não um mal menor, mas um mal mais facilmente descartável. Eu pensei, olha, eu vou dar uma tolerância, se acontecer dele começar a solar de cavaquinho, eu vou descer o sarrafo. E vamos tentar expeli-lo o mais rápido possível. E eu também digo, ele já tem motivo de quebra de decoro, né? Ele já foi contra a Constituição prevê quebra de decoro para quem faz apologia à tortura, né? Ele já fez em 2 ocasiões apologia à tortura, e então eu acredito que ele vai borrar o patinete muito. É uma questão de tempo. Basta ele acordar amanhã que ele já vai estar fazendo o tempo todo em atrito, uma coisa horrorosa, um retrocesso de costumes, né? Em prol dessa coisa da agenda de anticorrupção. Aí você vê uma série de coisas, desde a terraplanismo, né? Você vê como o Olavo foi nocivo para isso. Como outro dia eu estava falando com a Madeleine Lasco. Olha, dizer que o Olavo é uma luminária, basta você ver os alunos do Olavo. Se ele é um professor, se ele é educação, ele é uma fábrica de fazer cretino. Cretino cafonérrimo, diga-se de passagem, né? Todos muito cafona, todos de calça de tergal ainda, né? Ele, assim, aquela coisa híbrida, calça de tergal, aí tem alguma coisa, um óculos, alguma coisa que denota uma postiça modernidade, né? Então, assim, ele tem uma coisa horrorosa, nós estamos vivendo, e falando sobre autocultura, pernósticos, né, pretensiosos. Você vê a produção cinematográfica deles, tanto com o Brasil Paralelo, como aquele José, é de última categoria. E quero ver agora o produto musical da era Bolsonaro, o que vai sair. Você falou dessa coisa, assim, que você achava que ele seria mais facilmente descartável e que já tem algo que possa pegar. Você acha que já tem algo que possa pegar, que é o caso de um processo de impeachment, de alguma coisa assim? O Marco Antônio Villa, ele vem salientando isso abraçado na Constituição de 1888, dizendo, olha, ele já está quebrando o decoro, porque tem, focando a parte dele estar fazendo apologia à tortura. Né? Ele fez isso com o pai do presidente da OAB, né? E fez agora com a Bachelet. Ele tem uma segurança de que ele é infalível, que é uma coisa geralmente que nunca entrou em crise, né?
Então também não cresce. O Bolsonaro, ele é um alvo muito localizável, porque ele nunca entrou em crise, porque ele tem certeza de que ele é o ó do bobó o tempo todo. Então é muito fácil de localizar, porque ele não vai mudar, porque ele não tem o que mudar, ele não tem o que evoluir, né? Então ele vai repetir padrões. É uma questão só de tempo. E outra coisa, vão começar a brigar entre si. Ou você vai ver a seita do Olavo já está encrespada pelo simples fato da unção do nosso querido Bolsonaro pelo Edir Macedo. Então é um cenário absolutamente surreal que nós estamos vendo ali. Vai ser uma briga bizarra e divertidíssima também, né? O Estadão Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes, e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast@estadão.com. Um abraço e até mais. Estadão Notícias.